noite. Chega mais porque o programa de hoje, Gazeta Esportiva, está espetacular e a sua presença é muito importante pra gente. Olha, quarta-feira decisiva no Allianz Parque e no Maracanã com as semifinais da Copa do Brasil. Começamos o nosso programa destacando o duelo entre Palmeiras e Cruzeiro que acontece aqui na Zona Oeste de São Paulo. Vamos direto para o palco desse jogão, onde está o repórter Adriano Dolfi. Boa noite, Adriano. Oi, Michele. Boa noite para você, a todos que acompanham mais uma edição do Gazeta Esportiva. É um duelo importantíssimo na história da Copa do Brasil. Isso porque quando Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam, quem vence esse duelo acaba conquistando o título do torneio. Foi assim no ano passado, quando as duas equipes se encontraram 1-1 em Minas Gerais, 3-3 aqui em São Paulo. O Cruzeiro acabou passando de fase e na final a gente já sabe, o Cruzeiro acabou levando o título da competição, o quinto título, aliás. Falando primeiro do Palmeiras, o técnico Luiz Felipe Scolari vai para a sua 8ª disputa de semifinal da Copa do Brasil. E ele tem problemas. Alguns jogadores importantes do elenco, como o Daverson e o Felipe Melo, estão suspensos. Outros, como o Borja e o Bruno Henrique, ainda são dúvidas para essa partida. Isso porque a imprensa não teve acesso ao treinamento. Certeza mesmo é que uma espécie de 12º jogador da equipe vai para o jogo. É o que a gente confere na reportagem. Depois da chegada de Luiz Felipe Scolari, ele virou uma espécie de 12º jogador e ganhou apelidos no elenco: Cachorrão, Rottweiler, Jagunço. Felipão gosta. Então, o Felipão que me chama assim é legal. Acho que ele brinca com todo mundo, não é só comigo. Acho que a vinda dele pra cá foi muito boa. Deixa todo mundo feliz, né? E é difícil você deixar todo mundo feliz num grupo igual tem o Palmeiras, que grandes jogadores. Thiago Santos é a cara deste novo Palmeiras, sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari, que está vivo em 3 competições e apoiado nos números. O sistema defensivo tomou apenas 2 gols em 13 partidas. Felipão, nas 3 passagens pelo Verdão, tem um aproveitamento incrível em duelos de mata-mata. 76%. Isso aí ele entende bem. Todo mundo fala que é um técnico copeiro e isso aí ele é mesmo. Ele consegue colocar a equipe dentro de campo para que possa jogar os 2 jogos do mata-mata bem, igual a gente já passamos por 2 com ele. E ele, nesse tipo de jogo, ele sabe jogar. Mas é bom tomar cuidado com os números do adversário também. Nos últimos 8 jogos contra o Cruzeiro, foram 3 derrotas e 5 empates. Não pode pensar em retrospecto, porque até pouco tempo atrás também é difícil a gente ganhar lá em Chapecó. A gente foi lá, ganhamos. Esse ano a gente quebramos alguns que dizem tabu. Então a gente tem que pensar que a gente está vivendo também uma grande fase. Desde a chegada do Felipão a gente vem fazendo jogos bons. Então tem que pensar que vai ser um grande jogo e que a gente pode passar. Pois é, tem uma curiosidade a respeito do Luiz Felipe Scolari e Mano Menezes, esse duelo entre os 2 treinadores que são bastante conhecidos aqui no futebol brasileiro. Ambos iniciaram a sua trajetória no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, vieram a São Paulo, obtiveram sucesso aqui, trabalharam no Grêmio e chegaram até a seleção brasileira. E o Mano Menezes está confiante porque esse jogo aqui no Allianz Parque será o 100º jogo Porque esse jogo aqui no estádio do Allianz Parque será o 100º jogo do jogador importante da equipe, é o que a gente vai conferir aí na reportagem do Osmar Garrafa. Se no Campeonato Brasileiro o Cruzeiro não anda muito bem, nos torneios de mata-mata a Raposa está mais que poderosa. Credenciado por ser o atual campeão da Copa do Brasil, o time de Mano Menezes quer repetir a dose. E por isso vem a São Paulo para pegar o Palmeiras, sonhando com uma vaga na decisão. É óbvio que no Campeonato Brasileiro a gente está deixando a desejar, mas na Copa do Brasil, na Libertadores, o time está bem. O Cruzeiro é um time copeiro, a gente tem um treinador copeiro também que sabe jogar essas competições, então a gente está preparado, mas a gente enfrenta também um dos melhores times atualmente do Brasil. Vai ser um jogo muito difícil, o atual campeão, mas isso não ganha jogo. Mesmo sabendo que terá pela frente um Palmeiras embalado e empurrado por sua torcida, o Cruzeiro acredita que tranquilidade é a receita para sair de São Paulo com um bom resultado. Por falar em tranquilidade, todos por aqui estão comemorando o fato desse confronto contar com o auxílio do árbitro de vídeo. Afinal,
No banco de reserva das duas equipes estarão dois técnicos que costumam reclamar um pouquinho da arbitragem. Acho que vai ser um grande espetáculo, Mano e Felipão do lado de fora. Mas, como eu falei, dois treinadores acostumados a ganhar competições como essa, vai ser um espetáculo à parte, os dois. Mas espero que fique só nisso, só na reclamação ali, deixa a gente jogar, a torcida fazer o espetáculo que vai ser bonito. A boa notícia no treinamento de ontem, que aconteceu no Centro de Treinamentos do São Paulo, foi a presença de Arrascaeta, que, recuperado de lesão, treinou normalmente. A dúvida para escalar a equipe para o compromisso de logo mais está na zaga, pelo aproveitamento ou não de Dedé. O jogador estava com a seleção brasileira nos Estados Unidos, já retornou ao Brasil e está concentrado com a delegação aqui em São Paulo. E Mano Menezes só vai confirmar se escala Dedé ou não, momentos antes da partida. É isso aí, Garrafa. E a gente esclarece a dúvida. O Dedé, ele vai vir aqui para o Allianz Parque. Ontem, após a partida, ele deu entrevista concedeu entrevista na zona mista lá da seleção brasileira e ele disse que vai estar pronto. O Cruzeiro preparou um esquema todo especial de alimentação para ele descansar também. Então, ao que tudo indica, o Dedé estará escalado na equipe titular do Cruzeiro. E a gente retorna daqui a pouquinho, Michele, para falar aí sobre a expectativa em relação a público, as prováveis escalações. Claro, a nossa dificuldade em saber a escalação do Palmeiras, já que o técnico Luiz Felipe Scolari fechou a última atividade e também últimas informações aqui a respeito desse jogão de bola. Quem vencer aqui, Michele, ao que tudo indica, vai levar o título brasileiro, o título da Copa do Brasil. Beleza, Adriano Dolfi, muito obrigada. Daqui a pouquinho, então, a gente volta a falar com você. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Não sei se é uma final antecipada, não. Sabe, Copa do Brasil, mata-mata. Do outro lado tem um Flamengo que, apesar de fazer um campeonato brasileiro, sabe, meio capenga, ainda assim é quarto colocado, tem um belo time. O próprio Corinthians não tem um time, eu acho, à altura dos outros três, mas tem uma camisa muito forte. O Flamengo eliminou o Grêmio, lembra? E não foi o Grêmio reserva, não, foi o Grêmio titular. Quer dizer, então, não sei, eu acho que é o jogo mais equilibrado dessa fase semifinal. Por exemplo, se a gente vai falar daqui a pouquinho de Corinthians e Flamengo, se nesse confronto o Flamengo é favorito, indiscutivelmente, nesse confronto já não dá para apontar um favorito, não. Não é ficar em cima do muro, não, mas eu vejo igualdade de condições para Palmeiras e Cruzeiro. Pelo futebol apresentado, se bem que o Palmeiras está melhor no Campeonato Brasileiro, mas pelo estilo do jogo, pelos dois treinadores que estão à frente, são dois treinadores copeiros. E é bom lembrar também, viu, Flávio, que o Cruzeiro venceu fora de casa os últimos confrontos. Pela Libertadores venceu o Flamengo, pela Copa do Brasil venceu o Santos. Ele se classificou ganhando do Flamengo no Rio, porque em casa ele perdeu. Pois é. Ele ganhou 2-0 e perdeu em casa. O Santos também ganhou fora e perdeu em casa. Quer dizer, então fora de casa é um time muito forte. Eu vejo assim, do jeito que os dois têm jogado, aqueles jogos que não ficaria surpreso se for 0-0 aqui, 0-0 lá e decidir nos pênaltis. Não acredito em muitos gols. Aliás, em jogo nenhum do futebol brasileiro eu acredito em muitos gols. Eles fizeram o campeonato brasileiro de defesas esse ano, que é muito legal, né? Diferente de tudo, é uma coisa nova e tal. Então vai ser jogo amarrado. O Mano vai tentar travar muito o jogo daqui, o Filipão vai tentar travar muito o jogo de lá. Então, eu não vejo, nenhum time de favorito mesmo. E acho, sim, que o Flamengo está numa fase um pouquinho melhor do que o Corinthians, mas está numa pressão tremenda também, né? Porque ele investiu pesado, ele é um time caro e vai precisar ganhar alguma coisa. O que restou foi esse jogo aí, né? Então, essa decisão. Então, sei lá. Vamos ver, vai ser, eu não defino nada como final antecipada, não. Acho que um belo, se por exemplo, tem uma final, sei lá, Flamengo e Palmeiras. O Flamengo já levou, será? Cruzeiro e Flamengo já levou. Corinthians e Palmeiras, o São Paulo, o Corinthians já ganhou mesmo, o Palmeiras já ganhou mesmo. Foi 1-0 domingo, né? Então, é para se pensar, né? Olha, e o site gazetesportiva.com preparou, põe aqui na tela, Johnny Batista, um material, aqui na tela, um material especial sobre os laterais esquerdos de Palmeiras e Cruzeiro, né? Porque os atletas atuaram pelos dois clubes. Lá no nosso portal, você confere um balanço da carreira de cada um deles, os números nessa temporada do Egídio,
que era do Palmeiras, e do Diogo Barbosa, que era do Cruzeiro. Mas essa é a história da lei do ex, então 1 a 1, gol de cada um deles, né? Não tem isso aí que fala. É verdade, mas o Egídio tem muito mais títulos, né, do que o Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa tem um título só, então você pode fazer uma análise aqui, ó, bem legal, lá no site gazetesportiva.com, tá bem bacana essa matéria. Quem será que leva melhor para você, Egídio ou Diogo Barbosa, Celso? Pode abrir na câmera do Gersino ali, ó, para ficar bonita a arte aqui do meu lado. Então, assim, é difícil você avaliar 2 laterais, né? É aquela história. Estão os 2 laterais que se equivalem. Apesar do Diogo Barbosa ter chegado com toda a moral no Palmeiras, eu gosto do Egídio também. Se eu fosse votar num dos 2 hoje, eu votaria no Egídio. Acho que o Egídio faz um campeonato melhor do que o Diogo. Não por nada, o Palmeiras, até por ter a opção do Vitor Luiz, que é muito bom lateral, ele muda jogou mais, menos, jogou um pouco menos. Teve contusão. É isso aí. Né? O Egídio jogou, não teve muito problema, não. E tem que ter jogado bem. Beleza.